Vamos, então, tentar enfrentar o capítulo 12 e passou algumas semanas desde a nossa última reunião, então, mesmo se não tivesse passado o tempo, vale a pena só recapitular, resumir, refrescar um pouco a cabeça nas coisas que a gente tem feito, como temos levado as coisas do livro. Então, estamos num ponto, na segunda metade do livro, capítulo 12 vai dar início ao final dessa visão. Então, do capítulo 12 em adiante, o livro, os capítulos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, eu diria que eles estão todos bem relacionados um ao outro. O dragão continua como uma pessoa principal nesses capítulos. Então, os temas que a gente vai ser introduzido no capítulo 12 estarão com a gente até quase o final do livro. Então, de 1 a 11, espero que você tenha visto, se você releu esses capítulos, que eles vão relativamente juntos, né? O que a gente tem visto nos primeiros capítulos? Temos visto as cartas para as igrejas. Eu acho que eu vou escrever aqui embaixo, na tela. De 1 a 11, né? Esses capítulos iniciais, 1 a 3, nós temos uma visão de Jesus e ela domina esses capítulos. Ele é a pessoa que fala com a igreja nos primeiros capítulos. Temos 7 cartas que representam a mensagem para a igreja no total, né? É uma mensagem dividida em 7 e ela é a introdução à carta maior, que é de capítulos 1 a 22. O livro inteiro é a carta para as igrejas. E então a carta para as igrejas começa com 7 cartinhas específicas, né? Identificando problemas específicos e tentando encorajar o povo a não desistir do projeto, não desistir da guerra, do conflito. Então ele nos apresenta alguns temas que eles têm dificuldades. E tem algumas pessoas que são apresentadas. Jezabel, ela aparece nas cartas. Satanás aparece nas cartas. Ameaça contra os crentes aparece nas cartas, Nova Jerusalém aparece nas cartas, mas bem rapidinho, e são temas que aí nós encontramos em outras partes do livro. Aí nos capítulos 4 a 5, nós temos uma cena do trono. Identificamos este momento como a ressurreição de Jesus, momento que ele tomou a autoridade ao lado direito do Pai. É isso que significa estar do lado direito do Pai, e ter recebido toda a autoridade. Ele recebeu agora, nós temos um ser humano, um filho de Davi, sobre um trono, governando. E falamos que este estilo de governo, no capítulo 4 e 5, ela é bem diferente do que como os homens governam aqui na terra. Outros valores, outros princípios, e tem um outro propósito, este governo. Identificamos isso como tornar conhecido a verdade de Deus no mundo. Este é o objetivo desse governo no momento, de refletir quem Deus é no mundo. Ele tem alguém que se opõe a isso, nós vamos ver agora, o dragão, e esta é a batalha contra ele. E de certa forma ele já venceu essa batalha. Identificamos este momento no 4 e 5 como um momento decisivo, onde o inimigo perdeu a sua autoridade de continuar enganando todas as nações. Então, de certa forma, ele foi lançado para fora. Como que de certa forma? Oi? Como que de certa forma? Porque fisicamente ele continua para lá e para cá, né? Mas é um jeito, o lançar para fora é que ele perdeu a sua autoridade de chegar e acusar perante Deus. Agora, se ele não tem mais acesso lá no céu, não sei se a gente consegue dizer isso com absoluta certeza. Tipo, aonde que ele está, se ele está no fundo da terra, se ele está, sabe, nós não temos muita, a imagem de ser lançado para fora é mais que ele perdeu a sua autoridade de fazer o que ele fazia. Ele está preso de certa forma. Por isso que eu quis dizer com certa forma. Tá bom. Aí, a partir do capítulo 6, começamos os selos, que é os selos do livro que a gente encontrou nos capítulos 4 e 5.
E esse percorre até o início do capítulo 8, mais ou menos. Então, de 6 a 8 são os 7 selos que identifiquei como esse período de tempo inteiro, né? Da ressurreição de Jesus até a sua volta, se resume os 7 selos. E fizemos uma divisão até um pouquinho mais nítida sobre os 7, né? Nós temos 1 a 4 inicialmente, os 4 cavaleiros. Parece que foi 1000 anos atrás que falamos sobre isso, né? Mas espero que está pelo menos... estou lembrando um pouco do que foi isso. Aí temos mais 2 selos que são distintos um do outro. Aí temos aquela pausa no meio, que é uma visão específica. E aí o 7º. E nós vimos que os selos e as trombetas, as duas seguem essa mesma sequência. E de consequência aí 9 a 10. Nossa, tem um grande espaço entre 10 e 11, mas tudo bem. Não calculei direito. 9 e 10 segue aí 9 a 11, né, na verdade, né? Porque o 7ª trombeta é o final do capítulo 11. Então, 9 a 11. E no meio tem as 2 testemunhas, né? Sim, o capítulo 11, aquela visão das testemunhas, ela é aquela pausa entre a 6ª trombeta e a 7ª. E como nos selos, ela é uma visão que descreve esse período de tempo inteiro, durante esse período do início da ressurreição até a sua volta. Então, as 7 trombetas também descrevem este período de tempo. Fizemos essa observação. Está lembrado um pouco disso? Então, as trombetas, elas não seguem, elas não são algo que acontece depois dos selos, apesar de no livro elas seguem os selos, mas elas estão descrevendo o mesmo período de tempo de ângulos e perspectivas diferentes, né? E são visões, então elas não são descrições de coisas literárias, né? Falamos dos cavaleiros como esses 4 julgamentos de Deus, não como 4 seres que andam sobre cavalos espirituais num lugar celestial, mas são descrições dos 4 julgamentos de Deus, que se baseiam no Antigo Testamento, em imagens que eles também usavam. Então, quase todas as imagens que vemos no Apocalipse são imagens, eu gosto de falar recicladas, porque ele pega algumas imagens conhecidas do Antigo Testamento e aí coloca num contexto novo. 7 selos, 7 trombetas percorrem esse período de tempo, da ressurreição de Jesus até a sua volta. Então, a 7ª trombeta e o 7º selo, as duas descrevem o final de todas as coisas. Alguma pergunta sobre isso? Pensei só em forma de introdução, né, para a gente lembrar um pouco do que a gente tem falado. E aí a gente entra no assunto de hoje. Essa interpretação de que 2 testemunhas representam o povo de Deus, com base no que você pode garantir? A última vez que estávamos juntos, fizemos o capítulo 11, se vocês quiserem abrir lá, e o que eu propus foi que a melhor jeito eu diria o jeito que estamos fazendo, né, de entender o capítulo 11, essas 2 personagens, primeiro de entender a visão como uma visão, uma coisa figurativa, simbólica, e que uma boa parte dos detalhes elas nos levam a uma compreensão um pouquinho mais não literal do que nós estamos lendo. Então, o que as pessoas fazem, o que as 2 testemunhas fazem, como é que elas são tratadas, o tempo em que elas fazem essas coisas, para mim tudo combina com o que a igreja faz nos primeiros capítulos, que elas são chamadas a fazer, começando com o nome, testemunhas. É um nome dado para os discípulos e os seguidores de Jesus, né? Então, acho que a primeira indicação que eu penso, por que eu identifico
as duas testemunhas com a igreja e, de consequência, nós, é porque ela existe para testemunhar sobre Jesus. É por isso que nós estamos aqui. Ela está em conflito com quem? A mesma pessoa com quem nós estamos em conflito para tornar a verdade conhecida, que é no final de todas as coisas, o dragão, né? Mas tem os habitantes da terra que não gostam delas. E esta é o grande conflito das igrejas nos capítulos 2 a 3. O tempo que ela está profetizando e falando na terra é 1 tempo, 2 tempos e meio tempo. Então 3 anos e meio. Identificamos também que isso é equivalente simbolicamente ao tempo que a igreja está fazendo o seu trabalho. Que era uma associação com o ministério de Jesus, o ministério de Elias, provação, tribulação. Então tem vários detalhes que eu acho que vão nos encaixando, que essas duas pessoas estão fazendo a mesma função que a igreja faz, lutando contra o mesmo inimigo que a igreja tem, durante o mesmo período de tempo e usando as mesmas palavras que descrevem a igreja no Apocalipse. Deixa eu ver se teria mais alguma coisa além disso. Eu acho que ela é coerente com o resto que a gente está vendo no livro, tem a mesma progressão, né? Ela tem um período de tempo onde ela fala, ela é protegida para poder falar a verdade, e aí no final ela completa o seu trabalho, e aí o inimigo meio que vence ele, de aparência, né? Só que ela é vindicada logo depois. Por que será duas, né? E não 100, 1000, milhares? Bom, Apocalipse eu acho que ela usa a imagem de 144 mil para descrever o povo de Deus. É uma imagem de vários, né? Ela usa a imagem de um número incontável. E por que ela usaria duas? Eu propus que talvez a ideia é que na lei era sempre duas que precisavam para validar alguma coisa. Então, ela combina com a ideia de testemunhar, ela confirma. Então, seria um número baseado, talvez, na lei, talvez por... Agora, isso aqui vai além da Bíblia. Pela associação que duas figuras muito importantes tinham, Moisés e Elias, de pessoas que voltariam um dia, ou talvez teriam uma parte muito importante no futuro. Então, talvez isso seria, não seria do nada ter duas pessoas. Eles entenderiam como lei e profetas, Moisés e Elias, as duas maneiras que Deus falava. E a ideia, isso associado também, que eu acho que com o Espírito Santo, ele era o ator principal em essas pessoas funcionarem. Moisés revelando a palavra de Deus e Elias falando. Então, o Espírito de Deus descendo sobre o seu povo, nós temos uma associação muito íntima com essas duas figuras. Nós temos o mesmo Espírito, digamos, né? Quando falou dois aqui, eu lembrei que quando Jesus mandou os apóstolos, ele mandou de 2 e 2. E aqui também fala do candeeiro, vocês é a luz do mundo. Testemunho, é a luz do candeeiro. Sim, eu acho que são várias coisas que a gente vai somando. Não, tá certo. Eu acho que combina muito bem. Os contratos precisam ter duas testemunhas, né? Qualquer contrato tem duas testemunhas. Pode ser associação. Ao partir do momento que nós estamos abertos a considerar duas pessoas aqui nessa visão como uma coisa figurativa, acho que aí você tem uma soma de coisas que contribuem a identificar elas com algo que não seja duas pessoas, sabe? Deu de entender? O benefício disso é como ela vai encaixar com o capítulo 12. O capítulo 12 vai nos dar... Eu já usei esse capítulo para a gente se nortear em termos desse período de tempo. O capítulo 12 agora é uma nova visão, ela é distinta de tudo que veio antes, e ela vai descrever esse mesmo período de tempo, o período logo antes da cruz, a ressurreição, o seu tempo inteiro. Na verdade, deixa eu fazer um resumo disso, que eu já fiz isso antes. O capítulo 12 vai dizer que depois que o filho foi arrebatado para o trono, a ressurreição de Jesus, a mulher que deu luz a ele, ela ficou num lugar preparado por quanto tempo? Sim, esse 3,5 que a gente tem falado tanto, né? Então, o período de tempo que ela fica sustentada, esperando, é 3,5. Durante esse período de tempo, o dragão vai atrás das testemunhas de Jesus. Este é o tempo que nós estamos vivendo, é o tempo que
deu início depois da cruz, que o dragão está furioso com isso, está indo atrás. Então, eu acho que o capítulo 12, ela descreve basicamente o que nós temos visto dos selos e das trombetas. É por isso que há um conflito, porque ele perdeu o seu lugar, está furioso por causa disso. Não é porque ele pensa que ele vai ganhar uma batalha, não é porque não foi decidido ainda, não é porque Cristo ainda não reina, é quase pelo contrário. Isso ajudava a igreja a entender que a luta que ela enfrenta não é porque ainda não foi vitorioso Jesus, é porque talvez eles vão perder, mas é porque eles já ganharam e ele está meio bravo com isso. Sabe que tinha mais alguma coisa que eu ia falar sobre isso? Antes da gente entrar no texto? Eu acho que não. Creio que não. Então eu deixo uma pausa novamente, uma observação, algum comentário. Com relação no caso, o dragão, né, que uma serpente que virou um dragão, seria por essa condição de estar com as forças agora potencializadas nesse objetivo da igreja? Fala de novo. Não, sim, o dragão é da antiga serpente, foi esmagado na cruz, Jesus esmagou a cabeça da serpente. Sim. Agora ele aparece como forma de dragão. Então, um dragão seria um ser maior, né? Então, ou que cresceu de serpente para dragão. Tá, vamos. É uma boa, porque o dragão, diz aqui que ele é a antiga serpente, né? Então nós vamos ver que ele é o que está por trás dessas outras figuras no passado. Então, Apocalipse é essa revelação final, né, de quem que realmente é quem que realmente Deus é, quem que realmente Jesus é e quem é realmente, afinal de contas, esse grande inimigo. Então, nós falaremos um pouco mais no versículo 3. Não. Como é que fala aqui? É no 3, o nome dragão. Falaremos um pouco sobre isso. Tem alguns textos que eu tenho planejado para isso. Mais alguma pergunta sobre, assim, no geral, que a gente descreveu ali agora? O período de tempo, como é que isso funciona, as duas testemunhas. É muito relacionado, já falamos aqui, da Maria, né? Com a Igreja Católica liga muito essa imagem dessa mulher aqui com a Maria. Tem até figuras da Sim. Maria, com o sol, com a lua, com as estrelas. O indicativo é forte, né? Porque ela deu a luz a Jesus, né? Podemos então já começar o 12 para tratar o que o Padilha está falando? Ou mais uma pergunta antes disso? Só queria esclarecer qualquer outra coisa antes de começarmos. Eu lembrei também das duas testemunhas no monte da transfiguração. Jesus falou para Sim, é interessante, né? Como ali duas figuras que são super importantes ao lado de Jesus, elas, né, representam este testemunhar, eu acho. É bem possível. Chamou a atenção no final que ele deixou de fazer guerra contra o Filho de Deus mesmo, né, que já estava dado por vencido, e veio fazer guerra contra nós aqui na terra e no mar. Porque ele está lá na ilha do mar esperando. Bom, a gente vai ver que o 13 aí é a continuação. Como que o dragão vai atrás da mulher? O 13, 14 e 15 descrevem as formas que ele toma. Forma religiosa, forma política, econômica. Só mais uma coisa dessa das duas testemunhas, eu poderia fazer uma associação também representando o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Essa representação? Talvez velha e nova aliança, não sei, não tinha pensado nisso. Mas temos duas, né, coisas distintas. E se você não separar o povo de Israel, considerar que eles também fazem parte do todo, né? Fazem. Teria que pensar um pouco sobre isso, mas é interessante. Tem várias coisas naquele capítulo 11 que
são interessantes, as cidades que são apresentadas. Mas eu penso que é povo de Deus mesmo, porque ele fala das duas oliveiras, por exemplo. Seria Israel e a igreja, ou alguma coisa nesse sentido, né? O Apocalipse ele nunca faz essa distinção, né, da igreja e Israel. Ele trata as duas como iguais. As 7 igrejas, um candelabro. Ele pega as imagens de Israel e mistura agora com os seguidores de Jesus. Eles são a mesma coisa. Mas é válido, só não recomendo colocar muito peso, né? Tipo 24, 12 e 12. Pode ser, mas talvez é 24, porque é 24. Mas vale a pena listar e pensar sobre isso. Agora, então o primeiro versículo de 12: apareceu no céu um sinal extraordinário, ou literalmente é aqui um sinal grande, bem grande. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés. Então ela tem que ser bem grande, porque o sol é enorme. Então se ela é maior que o sol, ela é muito grande. Com a lua debaixo dos seus pés, eu estou brincando, é uma piada. Com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Primeiro lugar, mulher. Nós estamos vendo uma visão aqui. A ideia não é que nós temos uma mulher gigantesca. Essa não é o objetivo dessa visão. Então, por que ela usa a figura de mulher? A Padilha já nos começou a pensar sobre isso. É porque no Antigo Testamento, muitas vezes o povo de Deus é descrito como uma mulher. Tipo, o povo de Deus é noiva de Jeová. Ou ela é uma prostituta que traiu Jeová. Ela é uma mulher, muitas vezes. Então, quando ela está mal, quando ela é desobediente, ela é uma prostituta, tonta, suja, que Deus vai deixar as outras pessoas, outros amantes dela, acabar com ela. Essa é a figura de expressão no Antigo Testamento. E nas promessas de restauração, tipo em Oséias 2, Deus fala que Ele vai atrás dela, vai conquistar ela novamente, vai lavar ela, vai casar com ela, vai dar filhos para ela, vai dar roupas bonitas para ela, vai vestir ela com uma coroa e etc. Então, esse negócio de ter uma mulher, eu acho que corresponde ao povo de Deus. Você não deu uma vez um versículo que eu lembro, que foi Gálatas 4:26, uma vez que já falou sobre isso? Gálatas 4 também fala de Jerusalém, mas ele estava falando sobre cidade, mesma coisa, cidade é uma mulher que representa o povo, nós temos isso. Mas especificamente, se a gente quiser ver esse negócio de mulher, vamos para Jeremias, podemos ver um pouco disso em Jeremias. Não é que é exatamente a mesma coisa, mas você vai ver que, tipo vinha, Deus falando do povo como uma vinha. Isso é uma figura de expressão, né? Semelhantemente, o povo de Deus como uma mulher. Não é uma coisa, não é uma novidade. Jeremias 4, desculpa. Jeremias 4, e é o último versículo do capítulo. Na verdade, podemos... eu vou começar... É um momento meio... Deus está bravo, né? Israel tem sido infiel com ele. Deixa eu só pegar umas partinhas, assim. Começando no 27, ele falando com o povo dele: toda esta terra ficará devastada, embora eu não vá destruí-la completamente. Então ele está falando da destruição da terra. Pulo para o versículo 30. O que você está fazendo, cidade devastada? Porque se veste de vermelho, se enfeita com joias de ouro? Porque você pinta os olhos? Você se embeleza em vão, pois os seus amantes a desprezam e querem tirar a sua vida. Ele está falando do povo de Deus como se fosse uma mulher que está correndo atrás desses outros ídolos, né? Amantes é o que está falando aqui. E Deus está falando: isso aí não vai adiantar nada. Besteira você se enfeitar para eles. Eles não te amam de verdade, né?
Versículo 31. Ouvi um grito como de mulher em trabalho de parto, como a agonia de uma mulher ao dar à luz o primeiro filho. É o grito da cidade de Sião, que está ofegante e estende as mãos, dizendo: ai de mim, estou desfalecendo, minha vida está nas mãos de assassinos. É como Deus descreve, infelizmente, a queda da cidade de Deus, o exílio, como uma mulher que está gritando em dor. Então, essa figura de uma mulher, eu usei um exemplo negativo aqui de Jeremias. Tem coisas positivas no Antigo Testamento em relação a isso, mas a mulher, eu acho que ela já tem uma precedência de ser a imagem que Deus usa para falar do povo, seja positivo ou negativo. Então, essa mulher vestida do sol, com lua debaixo dos seus pés. Então, a mulher, eu acho que se refere ao povo. E esse negócio de lua e de estrelas, vocês lembram de uma visão, de um sonho que alguém teve, que teve algo assim? Lua e sol. José, né? José, aí teve estrelas, que são as 12 estrelas são os descendentes. Então, ela tem coisas bem parecidas na Bíblia, né? Então, eu acho que ele está falando aqui, isso aqui é o povo de Deus. A lua, uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Creio que isso se refere ao povo, a nação. Não incluindo os incrédulos, mas o povo verdadeiro de Deus, Cristo. Um argumento que você deu da outra vez, você falou sobre isso, também é questão cronológica, né? Porque o filho foi arrebatado para Deus e depois a mulher fugiu para o deserto, onde estava sendo protegida. Então não faria sentido ser Maria, né? Sim. Porque ela está... exatamente, Então, a associação com a Maria, eu acho que é muito fraco, viu, Padilha? Quando a gente pega os detalhes. Não, fraca não é, mas existe argumentos contra, mas é muito... A vida toda, eu achei, depois que eu estou conhecendo aqui, estudando, que a gente vê que não é, mas a vida toda eu aprendi como o Padilha falou, que poderia ser, sugerir que fosse Maria. Quando a gente pega isoladamente é fácil, mas quando a gente pega tudo, sim, somando as partes, aí fica difícil de chegar a essa conclusão. Versículo 2, ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Eu sublinhei esse versículo, eu estava pensando sobre ele ontem. Grávida e gritava de dor, dá para a gente compreender, né? Que estava pronto para nascer o Salvador, o Messias. Uma descrição do período de tempo se aproximando de quando Jesus foi nascer. Aí diz assim, pois estava para dar luz. E eu coloquei ali um rodapé. Eu vou mandar isso aqui, eu terminei isso aqui ontem. Eu mando para vocês isso aqui. O que eu achei interessante, se você tiver o Ferreira Almeida, alguém tem uma versão mais antiga da sua Bíblia? Oi? Sofrendo tormento. Como é que é? Sofrendo tormento. Sim, aqui onde eu tenho, pois estava para dar luz, o Ferreira Almeida adiciona, estava sofrendo tormentos, que é literalmente o que a gente tem. Isso, tormentos para dar à luz. É uma palavra meio forte, e essa palavra tormentos, ela nunca é usada com o momento de parto na Bíblia. Em Apocalipse ela é usada várias vezes e é sempre com tormentos e perseguição. Então eu acho que aqui, sendo que a mulher é o povo de Deus e ela estava chegando perto do momento de dar luz, ela também estava sofrendo. E o povo de Israel, no momento que Jesus chegou, eles estavam o quê? Eles estavam felizes? Eles estavam vivendo livremente? Eles estavam debaixo de opressão. Eles estavam debaixo do julgamento de Deus. Eles estavam no exílio, tecnicamente, né? Debaixo do julgamento de Deus, do Império Romano. Os 100 anos antes de Jesus, eles tentaram se revoltar contra Roma e deu muito errado. Deu uns anos ali com os macabeus, que eles conseguiram uma certa liberdade, mas depois que Israel é um negocinho pequeno assim. Quando o cara lá cansou disso, falou, vai lá e esmaga esse povo chato. Eles não tiveram chance nenhuma de sobreviver aquilo.
Aí entrou uma situação onde tinha centenas, às vezes, de cruzes em volta da cidade, com pessoas crucificadas, para o Império Romano demonstrar sua autoridade e poder sobre eles e acabar com essa atitude revolucionária deles. Então eles foram tormentados. Imagina se for buscar água, seu filho pequeno sair, ou nem precisa sair da cidade, mas você vê de longe no morro aquelas cruzes lá com pessoas morrendo e sofrendo, tendo que explicar para eles por que isso acontece, sua própria cidade. Então eles estavam sobre tormento, sobre aflição. Eu acho que isso descreve esse período de tempo da mulher, do povo de Deus, até que chegasse o seu libertador. Então é uma pequena dica ali que eu acho que é bem interessante. Sofrendo, chegando o momento de dar à luz. E agora, versículo 3, e apareceu no céu um outro sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 diademas. O Bepa mencionou aqui esse dragão, e sim, na Bíblia nós temos vários lugares que é mencionado um ser, um tipo de animal parecido, e a ideia com esse dragão, esta serpente, é que na Bíblia os profetas sim, falam do inimigo de Deus como um monstro marinho, grande, maior monstro do mar, um animal, e muitas vezes o animal ele representa, ou seja, ele é usado para representar uma nação ruim. Por exemplo, Egito. Em Jeremias 46, Egito é uma grande serpente que ataca, que domina, que Deus vai ter que esmagar. Isaías 27, uma grande serpente que Deus vai decapitar e matar. Então eles representam os inimigos do povo de Deus. E aqui a Bíblia está identificando que realmente por trás de todos estes havia uma força, um ser. E ele aqui é descrito como um dragão. E é por isso que ele tem 7 cabeças, 10 chifres. Isso aqui representa, em outros lugares, as outras bestas, né, que são impérios, são sistemas políticos. Como Deus usou esses outros impérios, Ele usou através dessa pessoa, desse dragão, que se manifesta através desses sistemas. Então, esses detalhes de 7 cabeças e chifres, eles associam o dragão com esses impérios que oprimia o povo de Deus no passado. Então, foi Grécia, foi a Pérsia, Roma no momento, a Babilônia, a Síria, todos esses, essa é a ideia, que por trás desses haveria uma força. Eu acho que um bom exemplo disso é esse versículo, o final do versículo 4 diz: o dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar luz, para devorar o filho no momento em que nascesse. Fico muito fascinado com essa descrição do dragão, porque em nenhum outro lugar na Bíblia a gente ouve muito que quando Jesus estava nascendo, que Satanás estava muito envolvido, né? Ele aparece lá na hora do batismo, na tentação, mas antes disso, nos evangelhos, Satanás não está lá assim esperando Jesus nascer. Mas Apocalipse diz... Mas eu acho que está, na minha opinião, porque o Herodes lá, mandou matar, ele fez um complô lá com os reis magos, eu acho que estava por trás. Não, mas eu acho que é isso que Apocalipse está falando, que por trás de Herodes tentar matar todos os bebês, né? É que você lê a história dos evangelhos, e os evangelhos não falam que Herodes foi inspirado por Satanás. A única pessoa que é marcada por Satanás é Jesus e Judas nos evangelhos. Fora isso, Satanás, ele está presente, mas ele está no fundo, sabe? E Apocalipse aqui nos indica que esses impérios pagãos, o inimigo pode usá-los em certos momentos. E que Herodes, ele estava querendo se estabelecer como rei. Ele era egoísta, né? Era isso na parte humana, mas por trás de tudo isso tinha uma consciência, uma força, uma pessoa chamada Satanás que estava usando isso para cumprir os seus propósitos. Ele queria eliminar toda a possibilidade que esse filho nascesse. É fascinante esse detalhe aqui. Que Deus usando esses impérios no momento de Satanás usava
Sim, eu acho isso incrível, que a gente vê o que aparece às vezes, que é um do que o outro, mas a gente vê em Apocalipse que Deus está por trás de todas essas coisas e muitas vezes ele usa Satanás para cumprir isso. Esse é um adjetivo que você falou, né? Na verdade, o nome é diabo, né? Esse seria o contrário. Diabo é um adjetivo e Satanás é um nome. Você falou uma vez aqui que Jesus pode ser chamado Satanás? Sim, a palavra Satanás ela é neutra, ela é oposição, obstáculo, inimigo. Israel muitas vezes era um obstáculo para Deus. Israel às vezes teve Satanáses, né, os seus povos inimigos, e Deus no jumento lá com Balaão, ele fala, eu me tornei um Satanás para você. Não, desculpa, Deus falou através do jumento para Balaão, eu sou um Satanás para você, eu estou na sua frente aqui te impedindo a caminhar. Então tem lugares que Satanás, o nome, a palavra Satanás, mas essa pessoa recebeu esse nome, né, na Bíblia. Então a gente vê que ele é uma pessoa e a função principal dele é se opor a Deus e o povo de Deus. Mas Deus usa isso para cumprir os seus próprios propósitos. O adversário. Oi? Opositor. Ou pode ser adversário. Então é fascinante aqui nesse versículo como que ele age. Ele se manifesta através dos impérios. Ele usa o egoísmo. E isso não é novidade. Efésios fala assim, que a gente deve se cuidar com nossa ira e a nossa fofoca, senão nos tornemos instrumentos do diabo, porque ele está ativo, né, de cuidar com a ira e a amargura e de cuidar com o que a gente fala, porque não queremos dar brecha para o diabo. Então a gente vê como ele pode usar o orgulho de Herodes, o egoísmo dele, o medo dele de certas coisas, para cumprir os seus próprios objetivos. Herodes, ele simplesmente queria ter certeza que ele iria estabelecer o seu próprio reino, né? Ele não tinha muita, eu acho que, preocupação em matar o Messias. Mas por trás dele, uma pessoa estava usando essas coisas na vida dele. Mas eu estava ouvindo um comentário também, voltando na história, a raiz de Davi também, ela foi perseguida para que não pudesse ter sido gerado Jesus também. Se a gente voltar até para Gênesis, a gente vê que tem o povo de Deus e sempre vai ter uma oposição, os descendentes da serpente, os filhos do diabo. E o povo de Deus em Israel, na vida de Jesus, e os seguidores de Jesus, todos eles terão esse inimigo que está se opondo a eles cumprirem o seu propósito. Então esse conflito é desde Gênesis, se manifestando, né, em formas diferentes. Mas uma coisa que me intrigou é que são 7 cabeças, 7 diamantes, o número da perfeição. Completo. E também... 10 chifres. Sim, e tem um animal em Daniel que é a mesma coisa. A ideia é que ele vai tomar forma política e vai tomar forma econômica. Então, o versículo 4 é interessante esse detalhe. Outro é no início do versículo 4, sua cauda. Não sei por que eu coloquei sua com... porque é a primeira palavra da frase. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. Frequentemente, isso aqui pessoas entendem isso aqui como uma descrição de anjos caídos, né? Ou os demônios. Mas como nós não estamos tratando da queda de Satanás, aquela queda que a gente discutimos isso já há um tempo, isso daqui, se você parar para pensar, arrastou, isso aqui é antes de houver a guerra. A guerra ocorre no versículo 7. Isso aqui é o tempo ali que ele está atormentando a mulher. É o tempo que ele está perseguindo a igreja. É o tempo que ele está querendo matar o filhinho que vai nascer. Não é o tempo depois disso. Não é o tempo quando ele inicialmente caiu, se ele teve uma queda, né? Eu já questiono isso um pouco. Então, a estrelas do céu, nós temos uma referência aqui que eu achei que vale a pena a gente ler, porque estrelas do céu podem se referir
não a anjos, mas ao povo, próprio povo de Deus. Então seria uma descrição dele atacando o povo de Deus, ele arrastando as estrelas do céu e jogando para a terra. Quero te dar da onde que eu estou tirando isso? Daniel 8. A ideia de ter estrelas caindo é descrito em Daniel como a perseguição do povo de Deus. Daniel capítulo 8. E tem muitas correspondências nesse capítulo com este detalhe. E pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que não completaremos capítulo 12 hoje, mas tudo bem, né? Estamos acostumados com isso. Capítulo 8 de Daniel. A visão inteira aqui é de um grande animal com chifres e cabeças, que é muito parecido com o dragão de 12, né? Um animal, que aqui representa a Pérsia. Mas capítulo 8, eu vou ler a partir do versículo 9. Deus fala de uns inimigos contra o povo de Deus que surgirão. E dessa besta ele vai ter umas chifres, duas, e uma vai cair, vai ser destruída, e no lugar dela vai nascer mais 4, e uma dessas 4 vai ser super grande. E olha o que ele diz aqui, versículo 9. De um deles saiu um pequeno chifre, uma dessas 4, que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica, ou ali, né, da Palestina. Versículo 10. Este chifre, que é uma nação pagã, que se tornou a ser a Grécia, cresceu até alcançar o exército dos céus e atirou na terra parte do exército das estrelas e as pisoteou, que era o tempo onde a Grécia surgiu, foi atrás e perseguiu e oprimiu Israel por um tempo. Especificamente aqui, 1 tempo, 2 tempos e meio. Se você ler mais para frente no capítulo. Então, nós temos na Bíblia um exemplo aqui onde estrelas caindo do céu, elas se referem a uma queda de um império, e as estrelas podem se referir ao povo de Deus, como já está aqui, né? A mulher com as 12 estrelas, as estrelas representando as tribos, o povo de Deus. Eu acho muito mais coerente essa cauda arrastando estrelas, descrevendo essa perseguição do povo de Deus. Aqui, então não é a queda dos anjos que se tornaram demônios, mas é a queda do Satanás indo atrás do povo de Deus. E às vezes ele consegue pegar alguns, ou é apostasia, ou ele persegue fisicamente e mata, né? Então esse período de tempo, até a chegada do Filho, ela incluía toda essa bagunça do povo de Deus até a sua chegada. Então a gente fala, né, dos períodos de silêncio na Bíblia, esses 400 anos, foi terrível esses anos para Israel, em exílio, e perseguição, opressão, e a gente vê Apocalipse descrevendo que por trás disso tinha forças espirituais lutando para a chegada da hora do nascimento do Filho. Então eu acho que é isso que nós estamos vendo aqui no versículo 4. Essa perseguição que se tinha a origem de Satanás. E lembre que a razão que Israel foi perseguido foi porque eles desobedeceram a Deus. Então esse é o julgamento de Deus sobre eles, de deixar o dragão ir atrás e perseguir. Vou deixar isso meio que cair um pouco, essa ideia. Então, essa descrição do capítulo 12 do dragão perseguindo a mulher, ela corresponde ao período de tempo antes de Cristo nascer, esse período de tempo do exílio, eu diria. E sabemos que esse foi um período que Deus estava julgando o povo. E como que ele julgou o povo? Deixou essa besta meio que livre e solta. Tipo andando em terra viva quando o Serginho solta os cachorros. Quando tinha, né, a louca lá, solta. A ideia é mais ou menos essa. No julgamento de Deus, perante a lei, ele soltou os inimigos contra Israel, incluindo a besta, o dragão, e ele causou um problema, mas sempre debaixo da autoridade de Deus. Então Deus explica, eu acho que nessa visão a gente vê que o povo estava sendo até confortado com isso, que nada disso foge do poder e autoridade de Deus, sempre teve
um propósito nessas coisas ocorrerem. Na verdade, você sempre vai conviver com o mal. Até encerrar, né? Mas, no entretanto, ela explica a presença do mal. Ela não é uma força contra Deus, ela está debaixo da autoridade de Deus. E Ele tem controle sobre ela. A única dificuldade que eu tenho é se lançando-as na terra, né? O que a gente faz com esse lançando-as na terra? Eu coloquei em vermelho esses lançando, porque ela é a mesma palavra e ela ocorre bastante vezes no capítulo 12. O dragão lança, ele vai ser lançado fora do céu, é expulso. Essa é a ideia. Eles estão sendo pisoteadas, estão sendo oprimidas, dominadas. Então ele está fazendo isso e ele mesmo será oprimido. E mais para frente ele vai tentar lançar sobre a mulher perseguição, no final do capítulo. Então tem todo mundo lançando e expulsando. Então as estrelas, elas são expulsas, elas são oprimidas, elas são subjugadas por ele. E foi exatamente isso que aconteceu com Israel durante o período de tempo antes da cruz, né? Subjugamento desses impérios diferentes, dessas 4 bestas, de acordo com Daniel. Então encaixa muito bem, eu acho. E a autoridade que ela recebe, ela só faz isso porque ela tem autoridade divina. Então esse inimigo do povo de Deus, ele é o mesmo, né? Sempre é o mesmo. Vou prosseguir para o versículo 5. Posso? Ela, a mulher, o povo de Deus, deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Identificamos essa pessoa com Jesus. Não sei de mais ninguém que vai fazer isso, ou que faz isso. Então é o nascimento de Jesus. E aí rapidinho, né, pulando a vida terrena dele, seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Então períodos de tempo ocorrem bem rápido aqui nesse versículo. Ele nasce e aí ele é arrebatado. Versículo 6, a mulher fugiu então para o deserto, para um lugar que ali havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante, eis o nosso período de tempo, né, durante 1260 dias, que é esse 3,5 período de tempo. Oi? Quem que é a mulher? Então, a mulher é o povo de Deus. O filho é Jesus. Isso é fácil de identificar, creio. Quem foi para o deserto foi Jesus. Lembra que nós não estamos falando literalmente do deserto, né? Nós estamos falando do deserto. Esse deserto não tem nome aqui, é porque não é um lugar físico. Estamos todos numa visão. Então a ideia de um deserto é um lugar, aqui ó, um lugar preparado por Deus. A precedência de deserto na Bíblia, eu acho muito legal. Nós vamos ler aqui um pouquinho sobre isso. Então, é muito difícil para a gente, Dimas, porque o 5 a gente vê claramente que é Jesus, né? E o versículo seguinte fala que fugiu para o deserto. O 5 está claro. Quando fala fugiu para o deserto, na cabeça da gente é quando Jesus foi para o deserto, fugindo. Porque a gente dá a continuidade daquilo que a gente conhece aqui na Bíblia. Então é difícil para a gente ver que esse deserto é outro deserto. Lembra que deserto é um lugar que é inabitado, né? É uma coisa bem geral. É complicado para a gente, na sequência dos 2 versículos, um do lado do outro, na sequência ali, para a gente falar, não, agora é outro deserto, não é aquele deserto mais. Mas ali quem foge para o deserto é a mulher, né? Não é Jesus. Não é Jesus. Então, mas a mulher, eu entendi se a É mulher fugiu. É que o filho já está no trono e a mulher está agora. Então a visão ela explica quem que é o inimigo de Deus e a visão explica e o que está acontecendo com a mulher agora então. Então ela não está solta, assim aberto para o inimigo acabar com ela. Ela está protegida e ela está no deserto. Então nós vamos ver aqui
No Antigo Testamento, o deserto é um lugar interessante para o povo de Deus estar. É um lugar de proteção, de sustento, mas também de provação. Então, eu queria que a gente lesse Deuteronômio. Mas eu também fico uma melhor compreensão quando eu já coloco essa mulher nesse sentido agora também como igreja, né? Sim, e nós fazemos parte. Nós vamos ver na segunda metade do capítulo que essa mulher e seus filhos, nós somos essa continuação. E nós estamos, tecnicamente, de acordo com 12, no deserto, no lugar onde Deus está nos sustentando, nos protegendo dos ataques do dragão. Mas primeiro eu queria ver por que ele escolheu então falar de deserto, que a mulher, por que não fala, a mulher fugiu para uma mansão e ficou lá segura bebendo vinho e comendo carne? Por que ele não falou isso? Por que ele fala, ela fugiu para um deserto? Que eu acho que ela tem associação com as coisas do Antigo Testamento. Especificamente, o Êxodo está por trás de muitas dessas figuras. O dragão, a serpente, era Faraó, o resgate era saindo do Mar Vermelho, indo para o deserto. Eles passaram pelo deserto primeiro. É importante ver o que aconteceu no deserto. Então, Deuteronômio capítulo 8. Eu acho apenas interessante essa noção de deserto, como o povo de Deus foi pelo deserto, Jesus atravessou um deserto também, e agora os seus seguidores passarão um tempo no deserto. O que acontece no deserto com o povo de Deus? Para que serviu o deserto? Aqui é um lugar preparado especificamente. Então nós temos que um conforto nisso. O povo de Deus, sim, você está sofrendo, mas saiba que esse período de tempo e este momento é algo preparado por Deus para você. E o que ocorre com você durante este tempo? Eu acho interessante ver um pouquinho de contexto. Então, capítulo 8, vou ler a partir do versículo 2. Tá? Isso é Moisés falando com o povo sobre o período de tempo no deserto. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Eu já poderia aqui a gente dar um estudo que eu acho fantástico. Como que Deus os conduziu no deserto? Não leia aqui, eu estou perguntando. Como que eles foram conduzidos no deserto? Tinha uma nuvem para proteção, Milagres. Sim. Pensa no maná, pensa a água, a comida era tudo milagrosa, todo dia tinha uma nuvem ou uma molho de fogo, todo dia eles tinham que olhar e ver, se a gente fica aqui hoje, vamos ficar mais uma semana aqui, vamos embora, era uma coisa que eles não sabiam. Deus não falou, vamos ficar 3 meses aqui, depois nós vamos caminhar para cá. Ele não falou nada, vocês vão seguir a nuvem. Então lembre-se que no deserto, como que vocês foram guiados? Vocês tiveram que ser totalmente dependentes de Deus. Aí vai falar assim, durante estes 40 anos, isso foi para humilhá-los. Teve um propósito nisso, para botá-los à prova, a fim de vocês conhecerem as suas próprias intenções. Eu acho que é isso, porque Deus não precisava saber, Ele não estava em dúvida o que eles iam fazer, mas provar de trazer à luz, entender realmente o que estava no coração, se iriam obedecer seus mandamentos ou não. Dessa forma, Ele os humilhou e os deixou até passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem seus antepassados conheciam. Por que Deus fez uma coisa assim? Te confundiu, te deixou achar que você ia passar fome, que não ia dar certo? Para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saiba, pois, em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Ele tomou conta deles, Ele cuidou deles no deserto, Ele os ensinou como depender dEle no deserto. Ele fez coisas milagrosas, sim, mas tomou conta, sim, de todas as coisas físicas, emocionais. Ele os guiou e foi uma coisa bem proposital, um período de tempo bom, disciplina por Deus. Então, o contexto de deserto, no sentido positivo, ela tem um histórico, acho que muito legal.
com Israel, de Deus sustentando o povo num deserto, protegendo eles, cuidando e formando eles, amadurecendo o povo de Deus. Então, quando a mulher foge para o deserto, eu acho que tem um pouquinho disso aqui. Ela foi para um lugar onde ela vai aprender, vai ser cuidada, um lugar preparado, um tempo preparado por Deus para ela. Ela vai ser cuidada e no sentido de que o ataque do inimigo, se a gente voltar aqui para Apocalipse, descendo para os versículos 13 em adiante, uma descrição aqui melhor deste momento, quando, versículo 14, quando o dragão vai atrás dela no deserto, diz assim: foram dadas à mulher 2 asas da grande águia. Novamente a descrição de como que Deus os tirou do Egito e levou para o deserto. Outra confirmação que o êxodo e o tempo no deserto é o que devemos ter em mente aqui. Para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentado durante tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Agora, o que nós vamos ver em Apocalipse é que o inimigo, ele vai atrás, ele persegue, ele até oprime fisicamente, mas ao mesmo tempo Deus fala que o povo de Deus é protegido da serpente, do ataque. Então, proteção do inimigo não é proteção físico. A proteção aqui é de outra coisa que o inimigo faz. O que é o principal dele? A tarefa ou a missão principal dele. Sim, mas o povo de Deus, isso não pode acontecer. Ele não é burro. Ele sabe que somos selados. Ele sabe que a nossa alma, a gente nasce de novo. A proteção de Deus, é impossível ele ter isso. Qual seria então o propósito dele querer ir atrás da gente? Fora que ele é irado e não está nem pensando direito. Ele tem atenção, mas com qual objetivo? Para impedir a verdade a continuar. Se ele não consegue tirar e acabar e tirar a nossa salvação de nós, o que ele pode é impedir que a gente faça o nosso trabalho, que a gente continue, que a gente promove o Evangelho. Então, olha aqui o versículo 15. Então a serpente fez jorrar, ou lançou, que é essa palavra-chave do capítulo, da sua boca. Lançou da sua boca, não da sua mão. Não que ele foi e pegou um monte de fogo do inferno e tentou lançar sobre o povo, mas algo saiu da boca dele. Desde Gênesis, a boca dele, essa confusão, essa mentira, não é decepção, deception, engano, ele quer confundir, confusão. A mentira saindo da boca dele, heresia, ele está jogando isso em cima da igreja para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. Mas não dá. Isso não vai acontecer com a mulher. Ela é protegida disso, ela é selada, protegida. Ela não é protegida fisicamente, né, a igreja, mas ela é protegida sim desse engano que ele vai tentar colocar sobre ela, que vai sair da boca dele. Então, lugar no deserto, a igreja aprende a depender de todas as palavras que saem da boca de Deus, que ela depende dele, e com isso ela é protegida das coisas que saem da boca da serpente. William? Eu não entendi essa explicação da mulher ser a igreja, ser o povo de Deus, mas na minha cabeça ainda está muito aquela concepção de Maria. Se você for ler Mateus 2, 13, é exatamente a mesma descrição, lógico, com a linguagem de Apocalipse. Tem a mulher que ela é levada para o Egito, o anjo aparece até ela e leva para o Egito, que é o mesmo espaço onde o povo de Deus estava antes. Sim. E aí tem toda essa perseguição de Herodes contra o povo de Deus, aquela matança. Aí depois tem um lamento que eu choro no Mateus 2, 18, que é é de Jeremias, né? Ela está chorando
Sim, Raquel chorando, não sei o quê. E aí Herodes morre e Jesus e Maria voltam do Egito, teoricamente do deserto para o povo. Então parece ser muito conectado, muita ligação. E a minha pergunta seria, por que não é exatamente Maria? A Maria me parece que ela é semelhante com Israel, que também foi pelo deserto, passou, então ela em si está repetindo a própria história de Israel. Então ela em si não é a origem, né, da imagem, mas sim, ela é bem parecida. Em Apocalipse nós temos coisas que são parecidas, mas também distintas, né, do contexto de onde ela vem. Então tem bastante símbolos em Apocalipse que ele extrai assim, só que ele não está usando totalmente da mesma forma, só que é bem conhecido. Aí ele está somando numa nova pintura. Eu peguei uma pintura uma vez, um negócio enorme, né, de várias coisas da vida de Jesus, uma pintura da tempo medieval ou da Reforma, e que eu acho que é parecido com o que a gente tem em Apocalipse. Ele está pegando imagens de todos os lugares na Bíblia, só que agora ele não está nos dando assim a visão completa de tudo. Então ele pega o dragão, que é a serpente antiga, ele não fala serpente, ele pega o dragão, o monstro marinho, e isso representa não só a serpente no jardim, mas Egito, Assíria, Babilônia e todos os impérios que foram descritos como um monstro marinho. O Leviatã de Jó, o ser que Deus criou para dominar o mar, que ele vai subjugar em determinado momento. Ele tem correspondências em vários lugares na Bíblia. Então, por ser semelhante a Maria, não me parece assim, não é surpreendente, mas ela também é distinta, né, no capítulo 12. Tem muitas coisas que desviam de uma associação completa com ela. Aqui na minha cabeça também ficou essa ideia, é Jesus aqui em Mateus e é Jesus também em Apocalipse. O filho vai ser a mesma. Só que aí é a igreja aqui e não é Maria aqui. A gente trouxe as imagens de Cristo, mas a gente excluiu elas, né? A mulher que dá luz ao filho, ela antes ela é associada com as 12 estrelas e a lua e o sol, e aquilo é o povo de Deus que deu luz a ela, né? Não é necessariamente aquela mulher. Então ela está sendo tormentada. A Maria nunca foi tormentada, ela fugiu, mas ela não sofreu os tormentos no versículo 2. Aquilo foi o povo de Deus centenas de anos antes. Então você tem uma bagunça de coisas, né? E a Maria faz parte. No final ela foi quem fisicamente deu luz, mas quem trouxe tudo aquilo naquele momento foi a nação inteira, sofrendo junto, aguentando firme, os justos, os fiéis dentro do país, se mantendo fiel a Deus. Foi um conjunto, né? Junto. Mas também no 17 mostra que essa mulher tem muitos filhos, não tem como ser Maria, né? E os filhos dela são os seguidores de Jesus. Os que mantêm testemunho, então não tem como, porque ela teve. Esse é um bom argumento. Uns 4, 5 filhos só, não. A volta do Egito, essa segunda volta do Egito, ao deserto, ao povo de Deus, mas em que período exatamente? Desculpa, fala de novo, você falou Egito e eu... na verdade eu confundi, é o deserto, né? No 14. Sim. Uma das mulheres, 2 asas, seguia para que pudesse passar algum tempo no deserto, que é o local preparado. Em qual momento isso acontece com o povo de Deus pela segunda vez? Teve a primeira vez que saiu? Sim. Qual era esse segundo momento? Então o que é interessante é que quando na história, né, eles são julgados no exílio, Israel, voltando agora, pensando em Israel, monarquia, Deus julga, eles são exilados para fora. Aí Deus promete que na sua restauração, no dia que ele voltar, eles vão ter um segundo êxodo e vão atravessar o deserto novamente para chegar na Nova Jerusalém. É a expectativa. Então, se nós vemos capítulo 40 de Isaías, ele fala que vai ser no deserto que nós vamos preparar Deus a sua volta. Então, a expectativa era de
ter atravessar o deserto novamente. Figurativamente falando, William. Então, eu acho que esse tema de deserto, ele tem bastante lugares. Só que o propósito dele aqui, eu acho que é baseado naquele primeiro tempo no deserto. Eu queria só fazer uma colocação também em relação da mulher vestida do sol. Então, na Bíblia também, a figura do sol é a presença de Deus, né? Então, nenhum ser humano, né, ele consegue ficar nessa luz inacessível de Deus, né? Então, a figura de Maria, né, como humana, ninguém resiste se não tiver o corpo glorificado, né? Então, essa situação também coloca a Maria fora. Eu acho que seria muito difícil a gente levar uma parte da visão muito literal, né? Senão as outras partes ficam muito estranhas. Aí também que a gente pode ver assim, tudo bem, Jesus nasceu do povo de Israel, da raiz de Davi. Foi usado o corpo da Maria, pronto. Usou-se o corpo de alguém para nascer. E aí foi ela, podia ser a Teresa. Entendeu? E mais para frente, em Apocalipse, uma mulher bonita aparece de novo. Quer dizer, ela aparece várias vezes, mas ela é a noiva de Cristo. É uma mulher. E ela não é Maria, mas Maria faz parte dela, né, dos seguidores de Jesus. Então, à luz do livro inteiro, nós temos uma prostituta, a Babilônia, que representa os povos contra, e nós temos o povo de Deus, que é representado por uma mulher linda, maravilhosa, que desce dos céus vestida pronta para casar, a quem nós fazemos parte. Nós somos essa noiva sendo embelezada. E o nome do filme é Os Protestantes e o Dilema com a Maria dos Católicos. Deixa eu pensar aqui. Com isso você vai embora. Fica até metade. Ela está revoltada. Tentando se revoltar. Lê as coisas erradas. Vai ler o Jonathan. Bom, eu acho que nós completamos, pelo menos conversando aqui, a totalidade do 12, né? Que é essa visão descrevendo o período de tempo da igreja, e ela está aqui como a mulher, como os descendentes da mulher. O dragão é a força que vai atrás dela, e ele vai atrás dela de várias formas. Ele tenta oprimir ela, ele usa impérios pagãos. Ele não é um império só, ele não é só um império que vai surgir no final dos tempos, mas a gente vê aqui que ele vai tentar correr atrás dela e vai usar várias formas. Então, no final do capítulo, ele começa a descrever as formas que ele faz isso, que ele fez e fará isso. Os capítulos 13, 14 e 15, nós vamos ver isso. A forma política que ele pode tomar, que ele tomou no passado, está tomando. Mas nós estamos ainda no início dessa visão. O 12 é só o início. Eu acho que vale a pena gastar um tempo nos versículos 7 a 12. Eu vou reservar isso para a semana que vem, porque se eu começar agora, eu acho que a gente não completa. Mas você está pegando como nós estamos usando o capítulo 12. Já fizemos isso algumas vezes. Mas esse vai ser a base da segunda metade do livro, só para você começar a pensar assim. Vai ser como o dragão vai atrás dessa mulher. Ele vai atrás como um falso profeta, ele vai atrás como uma besta, que é o império, e ele tenta o máximo, e ele até parece que vence contra ela, mas ela é protegida no deserto, mas ela é selada, mas ela também conquista pela testemunha da boca dela e o sangue de Jesus. E no final, ele vai ser solto, né? Com a intenção dele ser finalmente julgado. Então, nós estamos no período do deserto, se nós queremos nos identificar, protegido por Deus, aprendendo, sendo conduzido, protegido da boca da serpente. Nosso destino seguro. Mas nós não estamos lá.
Então a nossa luta é contra esse inimigo que há muito tempo está indo atrás, né? Ele não é um tonto. Nós vamos ver como é que ele se manifesta nos próximos capítulos. Eu acho que, afinal dessa descrição, o que João quer que a gente faça é discirna melhor ele atuando, enxergar ele como por trás de certas coisas na vida. Isso tem a função de assustar a gente, para a gente evitar, fugir e não participar e não ser enganado. Esse é o objetivo dele descrever tudo isso para a gente, de não sermos levados e enganados. A mensagem central é você se preparar para morrer por Cristo. Está disposto A pegar a sua vida. E saber que não é aleatório isso, saber que tem uma batalha bem importante ocorrendo e você faz parte desse grande movimento. Eu vou aproveitar e já introduzir isso. Quando ele fala, então, discerne o número da besta, é o chamado desde já, nesses capítulos. Quando ele fala o quê? Discirna o número da besta, 666. O objetivo dele, espero que você está vendo, que como a gente começa a ler mais figurativamente, nós não estamos procurando um número 666 tatuado na cabeça de uma pessoa. Nós estamos querendo discernir o trabalho de Deus, o trabalho de Satanás agora, para nós evitarmos a sermos enganados. Esse é o chamado de Apocalipse. Presta atenção, igreja, que tem um cara aí querendo sim nos devorar, nos enganar, nos impedir a evangelizar. Então discirna isso. Olha como ele tem agido no passado, para você saber os métodos dele aqui, agora. Discirna, mulher, porque se você não está enxergando a prostituta e o dragão atuando agora, é porque você está sendo meio que enganado, né? Porque ele está aqui. Então esse é o chamado do 666. Desde agora, no capítulo 12, começarmos a identificar a besta hoje. Como é que o dragão está aqui hoje? Primeiro João diz que o espírito do anticristo já estava presente no passado, através do Império Romano, né, de um cara que queria ser adorado como Deus. E hoje, como é que ele atua hoje? Queria que a gente começasse a desenvolver isso aos poucos, porque ele está em todos os países e globalmente, ele está atuando e usando os sistemas que existem. Então o chamado, desde o primeiro século, era esse. Ele se incorporou no Trump. Eu estou pensando o tempo todo aqui no deserto. Tem pergunta hoje, né? Que nem tem lá o princípio, no mundo tereis aflições, eu disse o mundo. Então nós estamos no deserto hoje. O mundo é um deserto. Exatamente. A ideia do deserto é que você não está mais em Egito, mas você não chegou na Terra Prometida. Você está nesse período de... Você está caminhando para lá. Então a ideia é que não está tudo resolvido, mas não está como que estava antes. O momento decisivo ocorreu na cruz, né? E não era mais como era antes, mas também não tá lá ainda. Nós estamos em andamento. Continua, Deus está aí, estamos sendo protegidos aqui, mas nós vivemos nesse mundo que era ao mesmo jeito que lá, né? Então ele que tem que ficar atento. Sim, é aquela igreja falando, eles falam para a igreja, sim, você vai dar conta, porque eu estou tomando conta de você aqui no deserto. Nós vamos levar isso até o fim. É coerente desde o começo do livro, né? Porque vencer realmente, a gente sabe que vencer não é vencer mesmo, é morrer, então tá valendo. Sim, vencer é manter a sua testemunha. E o deserto confirma que nós vamos conseguir manter isso. Legal, eu acho que nós estamos nos entendendo aqui. Então eu vou focar no versículo 10, 11 e 12, então, que é essa fala, a forte voz nos céus, é importante essa fala, ela reforça o que nós estamos falando aqui, alguns detalhes. Então, eu mandarei esse texto no e-mail e focaremos nisso no início da aula e prosseguiremos para o 13 se a gente conseguir sair do 12. Guerra no céu? Guerra no céu, Miguel. Sim, então podemos aproveitar o tempinho que temos aqui sobre essa guerra. 7, 8 e 9, quando o dragão é lançado fora. A guerra que há nos céus, este momento, Posso falar isso? Só para concluir o tempo? Miguel e esses anjos lutaram contra o dragão, e o dragão
seus anjos revidaram. Nós temos levado tudo como visão, né? E é muito fácil pegar aqui e já na cabeça começar a pensar em espadas e uma briga. É difícil entender isso aqui. Como é que assim houve uma guerra? Se nós estamos lendo tudo como símbolo, o que nós devemos entender deste símbolo? Devemos mesmo pensar que teve uma guerra numa outra dimensão? É difícil saber o que aconteceu, porque tem poucas coisas na Bíblia que falam sobre isso. Uma das coisas vem de Daniel, onde um anjo atrasou a chegar a Daniel. Vocês conhecem essa parte em Daniel? Vale a pena a gente ir lá? Ou já? Daniel está orando e aí chega, eu acho que é Gabriel, não acho que é Miguel, e ele fala: desculpa, atrasei, o príncipe da Pérsia estava aqui, eu precisava... Como que isso funciona, né, com seres que não tem limites necessariamente físicos, que a gente entenda pelo menos? É difícil de a gente pensar. Então eu acho que não é muito produtivo pensar que temos seres espirituais lutando, mas que esse momento da guerra nos céus é esse momento onde Jesus subiu e tomou o seu devido lugar, e com isso não teve mais lugar para Satanás. Então a explicação é o versículo 8. Eu acho que essa é a explicação do que significa uma guerra. Não teve mais lugar para ele. O que não teve mais lugar para ele? Ele não tem mais autoridade de nos acusar. O tempo todo ele estava falando: Deus, não é justo isso. Esse povo, como é que você abençoa eles? Eles só te desobedecem? É uma acusação constante lá. E não tinha justificativa de Deus ser misericordioso, paciente, de Ele não puni-los, não acabar com eles, não destruí-los totalmente. De certa forma, Satanás estava até quase justo nesse sentido, de ficar acusando, né? Aí quando chegou o momento que Jesus pagou, cumpriu, seu sangue cobriu tudo aquilo, não tem mais lugar para Satanás ficar acusando. Acabou aquilo. Mas ele continua acusando. Porque a gente tem que entender que não tem essa autoridade e a gente não deve ouvi-lo, mas ele continua acusando, continua. Olha, eu não sei se tem um lugar que fala que ele continua... não tem um lugar, mas ele... acusando. Ele está acusando a nós, homens, ou acusando nós diante de Deus? Não, acusando a nós. Sim, ele está falando nós diante de Deus. Porque, tipo, Jó e Zacarias, Satanás chega lá e falou: Deus, esse cara Jó, ele só gosta de você porque ele é rico. Aí tem aquela coisa lá, né? Mesma coisa em Zacarias. Deus deixa Josué como sacerdote e Satanás fala: isso não é justo, esse cara é um pecador, ele está sujo. E Deus vai lá e purifica. E Satanás fica: é ridículo isso. Aí chegou um momento onde ele não pode mais fazer isso perante Deus. Não tem mais acusação nossa. E isso é a notícia para nós. Não tem mais ninguém acusando a gente perante Deus lá. Não tem mais lugar para isso. Aquilo não pode acontecer mais. E talvez isso era a guerra lá, né? Era Satanás falando: essa porcaria, olha o que está acontecendo aqui, não pode isso. Olha, Deus, esse povo que está abençoando, você não pode fazer isso. E fica lá, aquela bagunça. E agora aquilo é eliminado. Não tem mais espaço para Satanás fazer isso. Eles não têm mais direito a chegar. Então acho que isso é o que marca aqui esta guerra. Não era lá, né, aquela luta ali, anjos aqui, hierarquia de demônios, hierarquia de anjos, e aí perderam uma batalha. Não sei o quanto devemos ficar pensando nisso. Versículo 8 para mim é o determinativo. Não tem mais lugar deles lá, não tem mais direito, por causa da conquista de Jesus, do sangue de Jesus. Eles não têm mais esse direito. Entender esse fato que nos ajuda com a acusação, seja Satanás, o mundo ou a carne, vem muitas vezes contra nós e via culpa, dizer: não, você não é merecedor do amor de Deus, não, você, e essa culpa que é jogada, a gente tem que entender: não, esse Satanás, ele já não tem mais sentido, eu já estou salvo por Cristo. E este é o versículo 10 e 11, que nós vamos ver semana que vem. O versículo 11 fala que os venceram, como no passado. Tipo, já foi, nós já vencemos. Ele está acusando lá, mas pode falar para ele calar a boca, porque venceram. Eu acho... Romanos 8 fala assim: quem tentará acusação contra os eleitos do Senhor? É Deus quem nos justifica. Então é uma questão de a gente se firmar na palavra dele. Ninguém pode, não pode mais.
Então, mesmo se ele estiver aqui falando com a gente, mas lá ele não tem lógica nenhuma, ele está acusando lá. Ele não é burro assim, ele sabe que perante Deus ele não tem mais lugar, por isso que ele foi retirado dessa... Mas ele fazia isso antes, e agora não faz mais. Mas aí também não dá para fazer uma separação de pecado e pecados nessa situação? Aquele pecado, o original ali no singular, e os pecados que a gente comete no dia a dia, depois da morte de Cristo. No caso de Jesus, ele fez o papel do segundo Adão ali que venceu. Né? Então, aquela queda de Adão ali, então, aquele pecado ali esse aí não tem mais direito à acusação. Mas agora, dentro do dia a dia, nós temos a situação de pecados, né? Nós temos que trabalhar com isso. Mas aí é o texto de 1 João 8. Nós temos que advogar. Nós temos que vai falar que vai advogar diante de Deus. Quer dizer que esse miserável que perdeu o lugar lá nos céus, versículo 8, agora lascou aqui, porque ele veio para a terra, portanto se eleve nos céus, ele já dito, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, ele está agora na terra, ele está por aqui, ele estava bonitão lá, agora ele está feião aqui. Ele estava feião lá também, né? Estava feião nos dois lugares, mas ele não tem direito mais de acusar celestialmente, e eu acho que também é limitado o poder do engano dele. Eu acho que isso é uma das outras coisas que diz aqui, a serpente, versículo 9, né, que engana o mundo todo. Parte da coisa que ele perdeu esse lugar de manter o mundo totalmente na escuridão. Então a luz que brilha não é coincidência que o evangelho expandindo é como uma luz que brilha na escuridão, e uma das coisas que possibilita isso é que o dragão não pode manter as pessoas na escuridão. A luz agora pode brilhar em todos os lugares. São as duas coisas que eu tiro dessa guerra. Ele perdeu essa autoridade. Então Deus coloca a igreja, o povo de Deus, no deserto, até para proteger do dragão, do diabo, porque quando ele foi lançado da terra, aí no versículo 12, as ai da terra e do mar, o diabo desceu até vocês, está cheio de fúria, né? Sabe o que resta do tempo? O dragão ele foi lançado e começou a perseguir a mulher, começou a perseguir o povo de Deus, versículo 13. Que dela foram dadas à mulher 2 asas da grande águia para que ela pudesse voar para o lugar que lhes havia sido preparado no deserto. Portanto, nós estamos no deserto, ou o povo de Deus, estamos vivendo no deserto até uma certa forma de proteção até, não é? Nós estamos. Sabe o princípio que eu dei, como Jesus ele cumpre várias coisas do Antigo Testamento, né? Tipo, ele é o templo de Deus, ele é o filho de Davi, ele é o segundo Moisés, ele é a volta de Elias, ele é a nova cidade de Deus, ele é o cordeiro, ele é o altar sobre o qual o cordeiro é dado, ele é o sangue do cordeiro, ele é o próprio tabernáculo, ele é o candelabro, ele é, e etc, sabe? Como ele tem várias formas de enxergar como Jesus é, a pessoa dele. Isso não é contraditório, né, de achar. É difícil, mas não é contraditório isso. O corpo dele foi o véu que foi rasgado. É meio louco. Ele é o véu e também é o altar, é o santo dos santos, ele é tudo, né? Nós entendemos isso. Eu acho que semelhantemente nós temos várias figuras que descrevem para a gente o lugar da igreja. Ela está num deserto, em um lugar sendo sustentada, ao mesmo tempo ela está sofrendo o ataque fisicamente do inimigo, mas ela é selada no livro de Apocalipse. Ela, ao mesmo tempo, ela é uma mulher bonita, ao mesmo tempo ela é o templo que está cercado pelo inimigo, mas por dentro é protegido por Deus. Ao mesmo tempo ela é 2 testemunhas que profetizam, que têm autoridade para falar na terra sem ninguém os impedir. Então tem várias figuras descrevendo a mesma coisa, de ângulos, e nos dando perspectivas diferentes sobre o mesmo assunto. E isso não é contraditório com linguagem desse tipo, simbólico. Para mim, eu pego Jesus como a referência nisso. Então sim, a mulher está atualmente no deserto, mas ela também está proclamando a verdade na terra. Ela também está andando por aí.
ela descreve apenas o período de tempo. Ela está no deserto por 3 anos e meio. É um tempo que vai ter fim, não vai ser para a eternidade assim. É um tempo determinado por Deus, específico, né? Então eu acho que temos várias figuras diferentes. É fácil ficar confuso, mas todas elas contribuem em alguma coisa. O dragão, ele está na beira, na entrada do deserto. Dá a impressão que ele não pode entrar no deserto, lendo aqui 15 até o final, né? Que o povo de Deus está no deserto, certo? Mas parece que ele não tem acesso, porque diz: então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio para alcançar a mulher. Estamos falando do povo de Deus, certo? E arrastá-la com a correnteza. Então a ideia dele, através da sua enganar boca, ela completamente. Não destruir ela, mas enganar ela. Decepção. Arrastá-la. Ele fala que arrastá-la com a correnteza. Então ele não pode ir lá pegá-la, ele tenta arrastá-la com o rio, na sua boca, né? Sim, mas no dia de hoje, significa que ele pode matar o nosso corpo, significa que ele pode ir atrás da nossa saúde, significa que ele pode oprimir a gente, significa que ele pode tentar calar a boca da igreja, mas ele não vai conseguir impedir isso a gente ficar totalmente calado, não vai conseguir enganar a gente. A terra nos ajuda nesse caso, porque ela ajudou a mulher aqui, abrindo a boca e engolindo o rio. Para vocês? Sim, Deus vai sustentar para a gente poder fazer o nosso trabalho, cumprir a missão. E o miserável fica mais raro ainda, e tenta guerrear contra os descendentes ainda, né? Sim, e a visão continua para descrever as formas que ele toma para fazer isso. Esse ataque na igreja, as visões seguintes são as formas que ele vai tomar para perseguir o povo e enganar o mundo, tentar pelo menos. Então a besta que vai aparecer no 13 e o falso profeta que vai aparecer são as formas que o dragão toma, que usa para tentar fazer isso. Amém. Jesus está reinando. Está, não vamos esquecer dos capítulos 4 e 5. Ele já tomou o livro e está lá em cima, né? O Cordeiro. Então oramos para encerrar aqui. Vou orar por nós. Senhor, a gente quer, claro, entender cada vez mais. Pedimos que o Senhor nos ajude, nos dá a capacidade de compreender e de lembrar das coisas que a gente lê e conversa. Nós queremos discernir melhor em nossas vidas como o inimigo está atuando, mas queremos ter certeza absoluta e confiança nos teus planos para com todas essas coisas. Queremos confiar e trazer conforto, que o Senhor tem colocado um limite em todas as coisas, e nós queremos cumprir as nossas tarefas que o Senhor dá para nós. Queremos completar a obra e queremos identificar em nossa vida o que o Senhor tem para nós. Nós queremos também, no deserto, queremos aprender a ser sustentados pelo Senhor e depender do Senhor. Te agradecemos por ser um Deus sábio, todo-poderoso. Nos ajude a aprender a confiar nisso cada dia mais. Te entregamos o estudo de Apocalipse, pedindo que o Senhor continue conduzindo ela também. Nos abençoe hoje à noite, enquanto refletimos mais sobre esta obra que o Senhor tem nos dado e o que Jesus fez por nós. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.